Olá pessoal, aqui é Eduardinho. Espero que estejam gostando da nossa série de vídeos de Machine Learning aplicado a finanças. Daqui a pouquinho, a gente ainda está em uns vídeos mais teóricos, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a elaborar estratégias de arbitragem, robôs, algorítmicos, e a gente vai automatizar os nossos investimentos, tá? Só que antes a gente tem que ir aprendendo passo a passo, para não jogar aqui em cima de vocês um robô construído do nada e vocês não entenderem nada. O objetivo é a gente subir uma escada, mesmo que os degraus às vezes sejam aí um pouco íngremes, tá bom? A gente teve um vídeo sobre NumPy, que é uma biblioteca do Python. A gente explorou um pouco ali como que a gente usa os vetores. Depois a gente teve um vídeo sobre pandas, e nesse vídeo a gente importou dados, tanto da Petri 4 e do Ibovespa. E a gente fez uma análise desses dados, plotou uns gráficos, fez alguns estudos. Hoje a gente vai avançar ainda com Petri 4 e Ibovespa para calcular o coeficiente beta da ação Petri 4. Pessoal, antes de ir para o notebook de hoje, o código de hoje, queria apresentar para vocês o repositório oficial do Carteira Rica no GitHub. github.com/carteira rica, e lá tem a playlist do canal, e nessa playlist do canal eu vou gravando os vídeos e disponibilizando o código aqui para vocês, tá bom? E também coloco ali o link para o vídeo, então vocês vão poder acompanhar esse curso nosso de Machine Learning direto aqui pelo canal, pelo repositório e pelo canal do Carteira Rica. Então hoje a gente vai fazer um cálculo do beta da ação Petri 4. E por que a Petri 4? Porque na aula passada sobre pandas, a gente fez uma exploração dos dados, plotou alguns gráficos da Petri 4. Então vamos continuar com esse ativo, apresentando essas ferramentas aqui, o Python, o Jupyter, as bibliotecas em Python. Assim como a gente apresentou já o NumPy e o Pandas, hoje a gente vai expandir mais um pouquinho. O beta, ele representa o quanto o retorno do nosso ativo é influenciado pelo retorno do mercado. A variação do mercado influencia a variação do nosso ativo. Se o mercado sobe 1, esse ativo sobe 1, então o beta é 1. Se o mercado sobe 1 e o nosso ativo sobe 2, então o beta é 2. E se o mercado sobe 1 e o nosso ativo só sobe meio, então o beta é meio. O mesmo serve para as quedas. Então é um fator multiplicador sobre o retorno do mercado que cada ativo tem em média. Existe uma fórmula para o cálculo do beta, que é o cálculo da covariância do retorno do ativo em relação ao retorno do mercado, dividido pela variância dos retornos do mercado. Mas existe também uma forma mais fácil, que é simplesmente calcular, fazer a regressão do ativo em relação ao retorno do mercado. E aí o coeficiente da fórmula que multiplica, né, o retorno do mercado vai ser justamente o beta. Então a gente faz essa regressão linear. O y é o retorno do ativo, então ele vai ser composto por uma constante mais um beta. Então é o alfa mais o beta que multiplica o retorno do mercado. E mais um erro, né, porque não é determinístico aqui esse modelo e estatisticamente tudo tem esse componente do erro. O beta é muito usado o KPM para precificar os ativos, então o retorno do ativo ele é esperado ser o retorno da renda fixa, mais o beta multiplicado pela diferença entre o retorno do mercado e a renda fixa. O beta é muito utilizado para você mensurar o risco de uma carteira, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que instalar essa biblioteca Pandas Data Reader, que nós vamos usar hoje para buscar os dados, aqueles dados do Yahoo Finance. Em vez da gente buscar pelaquela biblioteca do Yahoo Finance, a gente vai buscar hoje pelo Pandas Data Reader. Mas a fonte é a mesma, a gente só vai usar essa outra biblioteca aqui, e a gente vai usar cada vez uma diferente, existem várias, para a gente ir buscando dados de diversas fontes, tá bom? As outras bibliotecas aqui, Datetime, basta importar, ela já vem no pacote do Python, e essas aqui a gente já conhece. Então eu estipulei aqui uma data de início e uma data de fim, e aí a gente vai dar um método get nos dados, tá? Então a gente busca aqui, vamos rodando o código na medida em que a gente vai apresentando. Essa função aqui nada mais faz do que ela vai formatar essa data dessa maneira aqui. Então poderia simplesmente ter colocado start é igual a essa string, vai produzir o mesmo resultado, tá? Então não se assustem com essa linha aqui, não tem nada demais ali a não ser criar essa string que vai ser passada aqui na busca dos dados. Então está buscando, recuperando os dados, já buscou os dados, vamos dar uma olhadinha aqui no Ibov. O Ibov está aqui, o máxima, mínima, abertura, fechamento, o volume e o fechamento ajustado de 2015 até o final de 2021. Aqui era para buscar o Petri, também a mesma coisa, Petri e Ibov, tudo bem?
Vamos plotar o IBOV? Ixi, mais uma vez a gente tem o problema aqui da escala. O volume é muito maior que todas as demais colunas. Então, como que a gente resolve isso? A gente pode fazer, como na aula passada, colocar 2 eixos, normalizar, ou nesse caso, simplesmente, vamos excluir essa coluna do plot. Então, a gente está aqui plotando todas as colunas. Esse aqui é o indicador, o menos, né? Todas que não... o igual é que é igual, e esse aqui é o diferente. Então, todas diferentes da coluna volume. Só que aqui tem uma linha para mínima, uma linha para máxima, é confuso isso. Então a gente vai apresentar aqui hoje uma nova biblioteca chamada Plotly. Você instala essa biblioteca também, depois que instalou, você vai importar. E aí essa biblioteca já tem o gráfico OHLC, então Open, High, Low e Close embutida. Ela já tem essa e aí você pode inclusive dar um zoom, e aí tem esses ticks aqui com abertura, fechamento, olha lá, de cada dia. Então esse aqui já é bem melhor para a gente ver o tipo de dado que a gente está tratando. Então já vão guardando aí no cinto de ferramentas de vocês cada uma dessas ferramentas. E o que a gente vai fazer hoje? Para calcular o beta, a gente vai fazer a regressão linear do retorno da Petri em cima do retorno do mercado. Mas que regressão linear que é essa? Vamos lá, eu vou fazer para vocês um exemplo. Esse aqui é um gráfico em que eu estou plotando aqui as horas de estudo e as notas de alguns alunos. Eu vou ensinar o que é uma regressão linear. Então vamos supor que um aluno, ele estudou muito e teve uma nota boa. Então você coloca ele aqui, ó. Então aqui ele teve muitas horas de estudo e teve uma nota boa, tá? Tem um aluno que estudou pouco e teve uma nota baixa. Então ele está por aqui. Normalmente as pessoas vão ficar distribuídas perto dessa linha. Vai ter sempre, de que linha? De uma linha teórica que passa por aqui. Vai ter uma pessoa ou outra que estudou muito e teve nota ruim, ou uma pessoa que estudou pouco e teve nota boa. Mas, em geral, as pessoas vão ficar próximas a uma linha. Uma linha imaginária aqui, que é a chamada linha da regressão. É uma linha pela qual a gente tenta explicar a nota de uma pessoa a partir das horas de estudo, sem conhecer essa pessoa. Você dá para ela, olha, fulano estudou X horas, então ele tem uma nota Y. Essa reta é a regressão linear. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o retorno do Petri em relação ao Ibovespa. O que vai ser isso? Vai ser um gráfico de retorno do Ibov e o retorno da Petri. Então, se o retorno do Ibov é alto, o retorno da Petri tende a ser alto. Se o retorno do Ibov é baixo, o retorno da Petri tende a ser baixo. E a gente vai traçar essa linha. A inclinação dessa linha é o beta, tá bom? Então, por que a inclinação dessa linha? Porque se essa linha for muito pouco inclinada, significa que uma inclinação grande no Ibovespa corresponde a uma pequena, né, um retorno alto aqui no Ibovespa, corresponde a um retorno pequenininho na Petri. E se ela for muito inclinada, significa que o Ibovespa subindo só um pouquinho, a Petri já vai subir um montão, então se ela for muito inclinada. O mesmo acontece aqui para o eixo do lado de cá. Então se o Ibovespa for pouco negativo, se ele for um pouco negativo, a Petri um certo tanto negativo. Então, essa reta eu tracei aqui somente nesse quadrante, mas na verdade ela cruza aqui o início, o eixo, o ponto 00, que é a origem, ela cruza a origem e vai também para o lado negativo, né? Porque o mercado não tem apenas retornos positivos, ok? Então vamos lá, traçar essa regressão linear, que já a regressão linear é considerado já um modelo de machine learning, um mais básico. Então vamos aprendendo inicialmente com a regressão linear. A gente não vai tentar aqui predizer, mas ela é capaz de predizer um valor para a ação da Petri em função de um valor do Ibovespa, tá bom? A regressão linear ela faz essa... basta julgar na fórmula, você tendo o coeficiente alfa mais beta vezes o retorno do Ibov, então a partir de um retorno do Ibov você consegue fazer uma estimativa de qual seria o retorno da Petri. Então, começando, a gente já rodou aqui e criou uma coluna. Que coluna que é essa que a gente criou? Lá na Petri, vamos ver? Eu criei uma coluna variação. E essa aqui é a variação percentual, então eu ganho. Do dia anterior, vamos ver aqui, ó, desse dia, o fechamento. Cadê o fechamento aqui? Ó? Fechou em 8,56. No dia seguinte, 8,28. Então, teve uma queda desse dia para esse, tá bom? Aí a gente vai tendo aqui os ganhos ou as quedas aqui nessa coluna em percentual. E agora a gente vai rodar a regressão.
E o que deu? Um erro. Por que deu esse erro? Vamos ver. O índice da variável endógena e a exógena, né? A dependente e a independente, o y e o x, eles não estão alinhados. Ora, como assim? Vamos dar uma olhadinha? O IBOV ele tem 1.498 observações, registros. E o Petri 1.505, que estranho. Então vamos dar uma olhadinha no índice da Petri. Qual que é a diferença dele para o índice do IBOV? Nesses dias aqui, olha, em 2017, vários dias aqui em 2017, está faltando. A gente tem a informação da Petri nesses dias, mas não tem o IBOV desses dias. E no dia 18 de 1 de 2021, também temos a informação da Petri, mas não temos o IBOV. O que nós vamos fazer, e que não traz prejuízo nenhum para a análise? Nós vamos descartar essas linhas aqui. Então vou criar um novo data frame, somente com uma coluna chamada IBOV, outra chamada Petri, e eu vou fazer a união dessa série com essa série, o Petri na coluna var e o IBOV na coluna var também, lembrando que cada coluna é uma series do Panda, né? Então, se eu pego ali uma série e outra série, estou juntando as duas, formando um data frame. Quer ver aqui? E aí eu vou colocar esse join aqui, a união deles interna. O que é a união interna? Eu só vou aproveitar os índices que existirem em ambas as séries. Então, como esses índices aqui só existem em Petri, eles serão descartados, tudo bem? E o eixo aqui eu passo que eu vou unir pelas colunas e não pelas linhas. Vamos dar uma olhadinha, esse novo data frame, ele está aqui, 1.498 linhas, ou seja, igual ao Ibovespa, aquelas linhas a mais aqui foram descartadas. Agora eu sei que todas as linhas aqui possuem dados para ambas as variáveis. E agora rodei aqui o scatterplot, que ele faz justamente aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco. E aqui dá para ver bem claro o que a possibilidade que existe. Se a gente fizer uma regressão linear, ela vai passar. Essa minha ficou um pouco ruim. Deixa eu passar aqui. Deixa eu tentar fazer uma linha para ficar mais bonito. Ficou assim. Tá bom, agora tá bom. Não foi uma linha, mas se a gente traçar uma regressão, ela vai ficar mais ou menos assim. Porque aqui só que aparentemente está dando uma inclinação de 45 graus, né? Então seria um beta de aproximadamente 1. Mas essa inclinação está falsa, porque vejam que a escala aqui do eixo X e do Y está diferente. Enquanto essa distância aqui no eixo Y está dando 0,1, essa mesma distância no eixo X está dando 0,05. Então, na verdade, esse gráfico ele é um pouco mais, ele é mais inclinado do que os 45 graus, e só está aparecendo que é 45 graus justamente porque colocou-se uma escala menor aqui do que aqui. Mas é clara, evidente aqui a correlação. Se não existisse correlação, os dados, esses pontinhos ficariam totalmente dispersos e você não saberia, igual eu consigo imediatamente aqui imaginar essa reta. Se os gráficos não tivessem correlação, você não saberia traçar essa reta aqui de cabeça assim tão rapidamente. Então eu tracei esse scatter plot aqui, deu para ver a correlação entre as duas variáveis. A gente já tinha calculado, se não me engano, na aula passada, é quase 80%, 70 e tantos por cento a correlação entre essas duas variáveis. Agora a gente consegue fazer a regressão, porque agora eu suprimi aquele erro que estava dando aqui dos índices. Eu deixei esse erro que deu aqui no notebook na hora que eu estava rodando, para mostrar para vocês situações do dia a dia que podem acontecer. O dado que a gente busca nem sempre é perfeito, tá? Fizemos a regressão e aqui eu imprimi os parâmetros dessa regressão. Como que foi a regressão? Eu importei essa biblioteca aqui, Stats Models, que é uma biblioteca que ela tem várias, aqui ela faz modelos lineares, ela aplica diversas funções, diversos métodos, diversos modelos nos nossos dados. E ela é uma biblioteca para quem usa o R, que é uma linguagem de programação, o RStudio, que é uma plataforma de desenvolvimento. Quem está acostumado com R, ela tem uma linguagem bem parecida com a do R. E como que eu fiz esse modelo aqui? Eu não fiz nada além de copiar esse exemplo. Eu troquei o X e o Y aqui para o X e o Y lá que me interessam, mas essa parte aqui eu copiei, daqui para baixo eu copiei tudinho. Então só copiei aquilo ali e colei aqui. Tá? Essas quatro linhas eu simplesmente copiei do modelo. Isso aqui de cima também. Eu só defini o meu X, que eu quero aqui o IBOV, e o Y, que é a beta. Então X é a variável
independente e o y dependente, tá? E eu consegui um beta aqui 1.559. Vamos ver o sumário desse modelo, depois que ele foi realizado o fit. Bom, a gente tem aqui a constante é praticamente zero, então passa aqui, a linha passa bem aqui na origem, porque a constante é quase nada, e o beta 1.59 praticamente. E o beta para qual período? Porque tem essa questão, qual que é a janela de tempo? Então aqui eu usei todo o período. É um beta calculado de 2015 até 2021. São 6 anos de dados para calcular esse beta médio de 1.55 nesse período todo, tá bom? E aqui tem o resultado das estatísticas desse modelo, o sumário. Só que o beta de 1.55, vamos dar uma olhadinha? Olha só, a gente entra no investing.com e tem aqui o beta 1.85. E a gente entra lá no Yahoo também, beta, vamos achar o beta 5 anos 1.99. Qual que está certo? Todos esses cálculos de beta estão certos. Porque o Yahoo está falando aqui, olha, ele pegou o valor mensal, o fechamento mensal da Petri e do Ibovespa nos últimos 5 anos e calculou o beta. Então, primeira diferença, eu estou fazendo aqui com dados diários, o Yahoo fez com dados mensais. E o Investing.com nem falou, então ele pode ter calculado aqui com dados diários, dados mensais, de 1 ano, 2 anos, 6 meses. Cada janela de dados que ele utilizar vai dar um beta, então todos estão certos, tá? Vamos fazer uma janela móvel para ver qual que é o beta ao longo do tempo. Então vamos supor que eu quero calcular o beta do último ano. Então eu vou colocar esse período aqui 252, porque um ano tem aproximadamente 252 dias úteis no mercado financeiro, tá bom? Então com essa janela de 1 ano, eu vou percorrer esse meu data frame. Então eu tenho essa fórmula aqui do cálculo do beta. Inclusive aqui, olha, aqui eu defino a fórmula, que é a covariância da ação sobre o mercado dividido pela variância do mercado, tá bom? Então aqui, ó, covariância dividido, aqui está escrito covariância, mas esse aqui é um índice da matriz de covariância. E nesse ponto aqui da matriz, ele vai dar a variância do 1 com 1, ou seja, do mesmo ponto, a linha e a coluna, no caso, é a variância do mercado, tá? E eu vou calcular com essa fórmula do cálculo do beta, o beta para todo o período. 1.559, exatamente batendo aqui com o que a biblioteca Stats Models apresentou. Então, mais uma vez, a Stats Model a gente nem precisaria tê-la. Se a gente definisse essa função, poderia retornar o beta ali. E com essa função, eu vou julgar essa função agora em uma... Quer ver? Cadê aquela função? Aqui é a função. Eu vou passar ela aqui, ó, o cálculo do beta. E eu vou fazer um rolling, que é um móvel. Eu vou aplicar para uma janela móvel de tempo que composta por 252 dias. É difícil explicar esse conceito de janela móvel, mas imaginem pela média móvel de uma ação. A média móvel nada mais é do que a média dos últimos X períodos, né? Então a média móvel 8, você pega os 8 últimos valores daquela ação, tira a média desses 8 e está lá. Então, e aí amanhã você insere um retorno, né, um valor da ação de amanhã e exclui o mais antigo. Então esse é o conceito de móvel, de uma janela móvel para aplicação dos dados. Eu gastaria uma aula inteira só para explicar o que é essa janela móvel, mas quem conhece aí média móvel, o conceito de média móvel vai entender mais fácil. Então aqui eu defini essa função, já tinha definido essa função que vai passar como parâmetro para essas duas são mais complexas aí, mas agora eu já tenho uma coluna lá no meu data frame chamada beta, eu calculei o beta. E tem uns nans aqui, vai ter 252 nans, porque ele gasta 252 nans para poder fazer o primeiro cálculo do beta. Então o drop NA aqui é porque eu descartei aquele do 2015 inteiro. Eu descartei 252 observações e aí começo aqui no 2016. E a gente vê que o beta em 2016 era na faixa de 2. E ao longo dos anos o beta tem caído. Em 2018 estava 1,5, depois subiu para 1,70 e alguma coisa, perto de 1,8. Caiu para um mínimo no início de 2020 para 1,1 alguma coisa, e agora está aí na faixa de 1,30 alguma coisa, quase 1,4, tá?
Apesar de estar 1.4 aqui, está diferente um pouco aqui desses sites, porque igual tá aqui é a média, o beta aqui, olha, beta de 5 anos, e aqui eu estou fazendo um beta anual. No último ano, o beta tem se mantido aí na faixa de 1.30, alguma coisa, quase 1.4. Ok? Então a gente fez aqui o estudo e o cálculo do beta para a Petri 4. Importou mais uma vez os dados, tratou esses dados, fez uma análise por meio de gráficos e calculou aí um coeficiente beta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do nosso cálculo do coeficiente beta para a ação Petri 4. Espero que tenham entendido o que há por trás desse número, que é o indicador beta, o coeficiente beta. E nos vemos nos próximos vídeos, em que eu vou apresentar já bibliotecas que calculam automaticamente os indicadores técnicos das ações, e bibliotecas de backtest, bibliotecas que vão começar a automatizar as nossas operações, tá bom?